Olá, tudo bem? No livro de Daniel, no capítulo 7, ali Daniel tem visão de 4 animais. E está escrito, o próprio capítulo explica, que aqueles 4 animais representavam 4 reinos que iriam se levantar da terra. Porém, quando Daniel ele tem a visão do 4º animal, Daniel fica espantado, porque esse 4º animal é muito diferente. Porque fala assim, aqui no verso 7 de Daniel 7. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, sobremodo forte, qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés que sobrejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então esse é o 4º animal, ou seja, o quarto, que significava o 4º reino da visão de Daniel. E Daniel diz assim, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante dos quais 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos como de um homem, e boca que falava com insolência. Segundo Daniel, o livro de Daniel explica, inclusive aqui no verso 23 de Daniel 7, que fala, então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. Então Daniel vê que esse animal estranho, ele tem 10 chifres. E aqui no verso 24 fala assim, os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Depois dele se levantará outro, ao qual será diferente dos primeiros, e baterá os 3 reis. Então Daniel está olhando esse animal que tem 10 chifres. Daniel percebe que surge ali um chifre pequeno, isso é no capítulo 7, do verso 8. Desses 10 chifres surge um chifre pequeno. Ele vê que esse chifre, ele é diferente. E ele fala com insolência. Então fala que e quando ele surge, os primeiros chifres, 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E nesse chifre havia olhos como de homem, uma boca que falava com insolência. Então Daniel vê que esse chifre, ele é um poder que foi dado a um homem. A gente tem que entender nessa visão de Daniel, e quando ele fala animal, ele fala chifre, chifre também representa um poder. E o animal também representa um poder. Representa um rei ou representa um reino. Porque naquela época, o rei era tão poderoso que ele se identificava com o reino. Falar do rei e falar do reino seria a mesma coisa. Então Daniel vê que esse animal tem 10 chifres. E segundo a história, a gente sabe que esse 4º animal é o Império Romano. Porque nessa visão de Daniel, desses 4 animais, o primeiro animal representa a Babilônia, o segundo representa a Medo-Persa, o terceiro representa a Grécia. Foi só depois desses poderes que nasceu o extraordinário Império Romano, poderosíssimo Império Romano. Porém, quando esse animal tem 10 chifres, porque o Império foi dividido. Porque se fala que houve aquelas tribos bárbaras, que elas atacaram o Império Romano, que hoje representa os países da Europa. Por isso que houve a divisão do Império Romano. Mas quanto ao chifre pequeno, Daniel continua a revelação para Daniel, aqui no verso 24, que ele fala assim, os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, ao qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Então daquele poder, que era o poder romano,
se levantaria esses 10 chifres, que seriam 10 poderes que dividiria Roma. E desses 10 levantaria ainda um chifre poderoso, diferente dos outros. E fala que quando se levantasse, abaterá 3 reis. Acontece que quando surgiu o sistema papal, 3 poderes foram abatidos. E segundo a história, foram os vândalos, os ostrogodos e os érulos. Esses reinos, eles impediam a supremacia papal. Então a gente sabe que esse poder que surgiu foi o poder papal que surgiu de Roma, que é chamado de chifre pequeno, porque em Daniel 8 fala que ele ia levantar com o santuário, ele ia jogar o santuário por terra. A gente sabe que somente o sistema papal foi capaz de fazer isso. E esse poder também ele é apresentado ali no livro de Apocalipse, capítulo 13, que é uma cabeça, é uma das cabeças da besta. Aqui fala chifre, e lá no livro de Apocalipse fala que é uma das cabeças da besta. E fala que essa cabeça da besta ela foi ferida de morte. Mas ela recuperou, ela ressuscitou, e o mundo maravilhoso segundo a besta. A gente sabe que o único poder que prevaleceu, que significa chifre pequeno, é o poder papal. E aqui, só fala mais aqui, no verso 25, que fala que esse poder proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse foi o período implacável da perseguição papal. Então essa visão de Daniel, quando tem a visão do quarto reino, que representa do quarto reino, do animal terrível e espantoso, representa o Império Romano. Esse chifre pequeno, sem dúvida nenhuma, representa o poder papal que perseguiu duramente os santos por esse tempo. Daniel fala de um tempo, temos de metade de um tempo. Em Apocalipse faz 1260 dias, que a gente estudando a profecia entende que é 1260 anos, que durou desde 538 até 1798 a supremacia papal. Só que esse poder prevalece até os nossos dias. Então, sem dúvida nenhuma, esse chifre pequeno que Daniel tem visão nada mais é do que o poder papal que prevalece até hoje.